Bom dia! Que alegria nós estarmos aqui nessa manhã, amém? Amém! Eu, quando eu era um pouquinho mais jovem, né? Estava fazendo universidade. Eu lembro que eu tranquei a minha faculdade no último ano para ser missionário no Paraguai. Então, eu fazia direito, só no quinto ano, eu comecei o quinto ano e eu tranquei a universidade porque me chamaram para ser um missionário em Assunção, amém? E o que acontece é que depois eu voltei e não fui para a universidade. Eu comecei a trabalhar para a igreja aqui em São Paulo, depois que eu voltei do Paraguai. Fui missionário em Recife, mas antes passei no Rio de Janeiro, depois eu fui para Belo Horizonte. Fiquei 3 anos em Belo Horizonte. Lucas nasceu lá. Lucas é mineiro, igual a minha esposa é mineira. E depois retornei para São Paulo e tive que voltar para a universidade. E foi muito difícil porque eu tive que terminar direito depois de 5 anos da faculdade trancada. Eu tive que fazer 22 matérias de adaptação em um ano. 22 matérias de direito, adaptando em um ano. Tinha que terminar também o quinto ano que eu não tinha terminado. Eu tive que prestar outro vestibular, porque aquele vestibular já perdeu a validade, não? Tive que fazer outro vestibular. Eu lembro quanto eu me esforcei. Eu lembro as noites que eu fiquei sem dormir. Em meio a tudo isso, minha filha nasceu em 2004. Né? Então eu lembro das lágrimas, né? Eu lembro dos olhos inchados e tanto ficar acordado, né? Sem dormir. Eu lembro do esforço humano que eu tive que ter durante esse período de mais ou menos 2 anos para eu poder terminar a faculdade e conseguir terminar, amém? Amém. Então, não só isso, na época eu fui considerado um dos melhores alunos da classe, depois de tanto tempo parado, né? Eu tive que fazer uma outra faculdade, para falar a verdade, em 2 anos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é esforço humano. Esse é um tema que normalmente pessoas religiosas não gostam, quando a gente fala de esforço humano. E o que eu estou falando realmente é esforço humano para sermos salvos. Você acredita nisso? Você acredita que o ser humano precisa se esforçar para ser salvo? Humanamente falando, que precisa acordar cedo, que precisa ser uma pessoa disciplinada. Vamos ler uma escritura em Lucas capítulo 13, versículo 22. Vamos, Renato. Eu gosto desse tema bem polêmico, não? Porque isso é quase uma heresia no meio religioso, falar que somos salvos por esforço humano. Mas nós vamos deixar isso muito claro. Nós não temos dúvida de que o esforço maior foi o de Jesus Cristo. Sim. Não temos dúvida que o esforço maior foi o de Deus. Mas isso não significa para eu me eximir também do esforço humano. Boa. Esse é o ponto. Amém? Lucas 13, 22. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do ocidente, do oriente e do ocidente, do norte e do sul,
e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Uau! Nós vemos aqui um Jesus próximo. Nós vemos um Jesus que prega nas ruas. Nós vemos aqui um Jesus, hoje em dia, que prega, entre aspas, na televisão. As pregações aqui são gravadas, não? Agora estão no Facebook. Então nós vemos que no celular você consegue escutar uma pregação. As palavras que te animam para que você mantenha a sua salvação, se você é um discípulo, ou se arrependa. Você vê que o discípulo também precisa se arrepender para poder ser salvo. Jesus, ele é muito presente. Qualquer lugar que você vai, você encontra uma Bíblia aqui no Brasil. Você encontra Bíblias caríssimas e Bíblias de graça. A palavra é muito difundida, mas o que ele fala é que existiam naquela época já algumas pessoas que comeram com Jesus, que beberam com Jesus, que escutaram em suas ruas os ensinamentos de Jesus, mas não entraram no reino de Deus. Então qual é a diferença? Será que escutar é suficiente? Será que comer junto com Ele é suficiente? Não. Ele fala, esforcem-se. Então todo o esforço de Jesus para pregar, para comer junto, para se aproximar das pessoas, todo o esforço de Jesus na cruz, morrendo por cada um de nós, não é suficiente para nos salvar se nós não tomamos a decisão também de nos esforçarmos. Verdade. Esforço humano. Eu não quero falar do esforço de Deus na cruz, todos nós sabemos, e não há polêmica sobre isso. Eu quero falar o quanto nós nos esforçamos. E Deus se esforçou na cruz, todos sabem. Agora o que nós vemos aqui é que a maioria fica do lado de fora. Nós vemos uma maioria e uma minoria. Jesus não está preocupado com maiorias. Jesus está atrás daqueles que vão se comprometer a Ele. Muitos tentarão, muitos gostariam, muitos têm o desejo, mas as pessoas que tentam, as pessoas que têm desejo, as pessoas que gostariam, elas não vão entrar no reino de Deus. Mas eu estou tentando, Renato, eu estou não esforçando, mas estou tentando. Eu estou, de alguma forma, tentando mudar algumas coisas do meu caráter, do meu coração. Aos pouquinhos a gente vai lá, não? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo e aí a gente vai mudando, não. A Bíblia fala que os que se esforçam entram no reino de Deus. Essa é uma pregação forte, não? Pergunta que eu faço para todos nós hoje: quantos aqui se esforçam? Não tem plano B, não tem segunda chamada, não há segunda chance. O ponto é que muitos tentam, mas poucos se esforçam, e esse é o meu primeiro ponto. Saiba a diferença entre tentar e se esforçar. Mateus 17, versículo 14. Vamos, Renato. Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Você já parou a pensar nos discípulos tentando curar esse menino? Esse menino que tem ataques, esse menino que provavelmente tem ataques epiléticos. Já tentou? Os discípulos estavam ali, talvez impuseram as mãos, talvez eles abraçaram o menino,
Talvez eles oraram ao redor do menino, mas não curaram o menino. Então nós temos algo interessante aqui. Esses discípulos tentaram, mas esses discípulos não curaram. Qual a diferença entre os discípulos e Jesus? É uma palavra com duas letras: fé. Então ninguém que se esforça tem fé. Ou melhor dizendo, ninguém que se esforça muito para fazer algo, se nós estamos nos esforçando muito para algo, significa que nós estamos tendo fé. Se nós não temos fé, nós não estamos nos esforçando. Então a palavra esforço está intimamente ligada com a palavra fé. Sem fé nós tentamos, com fé nós nos esforçamos. Fé com ação, esforço, nunca será morta, amém? Temos muitos desafios em nossas vidas. O maior deles é encontrar a vida eterna. Talvez você não entenda algumas coisas que acontecem em sua vida hoje, mas lá na frente algumas coisas vão fazer sentido, se você perseverar, porque fé também é sinônimo de perseverança, amém? Espiritualmente falando. Então se eu tenho fé, eu vou perseverar e eu não vou abaixar minha cabeça. Então Jesus trata como perversos, como incrédulos, as pessoas que não têm fé. Se você continuar a ler aqui, vamos ler 17, 14 ao 21. Eles responderam, não, melhor dizer, peraí, 14, 17, respondeu Jesus. 17, 14 ao 21, ok? Versículo 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se tiverem fé do tamanho de uma mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que é se esforçar? É fazer tudo possível. É entregar todo o coração. É fazer da madrugada dia. É não entrar no mundo das possibilidades, mas sim das certezas. Amém. Isso é ter fé para Jesus. É você ser criativo. Eu vejo pessoas sendo tão criativas. Eu vi tanta criatividade quando o Carrinho pediu a Daiane em noivado, em casamento. Nós fomos para um restaurante incrível, né? Num local assim muito peculiar. E o Carrinho todo preocupado: olha, quando ela chegar, coloquem os balões, as bexigas em forma de coração na sua cara. Daí quando um irmão não tinha colocado, alguém não tinha colocado, coloca na cara, coloca na cara. Então, tanta preocupação. Aqueles que não tinham a bexiga, o balão em forma de coração, tinham que se esconder. Eu fiquei escondido atrás de uma cadeira. Acho que tiraram até foto de mim lá, né? Por quê? Porque não pode aparecer, só pode aparecer corações aqui. Quanta criatividade, quanta fé que ela diria assim, não? Fé e esforço, né, cara? Então aquele esforço, tudo aquilo. Nem comecei. Sim. Então ele foi criativo. Ele foi criativo. Então nós somos criativos, fazemos coisas diferentes. Nós não ficamos na mesmice se nós temos fé, amém? Amém. O que Jesus fez? Ele falou assim: olha, temos uma casta de demônios diferentes aqui. Então nós precisamos não só cura, vai lá. Não, nós precisamos jejuar também. Orar também, jejuar. Quem quer fazer algo faz. Isso é esforço humano. Ah, Renato, mas é Deus que me inspira. É Deus que faz eu ser criativo. Deus faz tudo, meu amigo. Se você quiser.
Se você permitir. Então, se você tem fé, Deus pode tudo. Pode tudo. Então, o que eu quero dizer é que nós podemos pensar assim: ok, vou tentar, né? Mas no fundo, as pessoas que tentam pensam da seguinte forma: se alguma coisa der errado, eu pulo fora. Não é isso? É isso mesmo. Para as coisas espirituais, nunca diga eu vou tentar. Você haja com fé. Se você é chamado para servir em alguma coisa na igreja, nunca falar, ok, mas no fundo eu vou tentar. Vamos ver, se o tempo der, né, se as coisas acontecerem, vai ser legal. Nunca diga isso. Faça com fé. Se você é chamado para participar de um estudo bíblico com alguém, não falar, vamos lá, dessa vez vai, né? Não, vá com fé. Sim. Se você que está estudando a Bíblia, pensa assim, vamos lá, vamos devagarinho, conhecendo a igreja aos pouquinhos, não? Não sei que tipo de pessoas eu vou encontrar aqui, eu não sei que tipo de estudo nós temos na Bíblia, não. Vá com fé em Deus. Sim. Leia a Bíblia. Ninguém aqui está dizendo para você fazer outra coisa senão ler a Bíblia. É verdade. Orar a Deus. Ninguém está te ensinando e está te ensinando e está te entregando um livro de código de regras diferente. Né, olha, nós temos as regras aqui, né, as nossas ensinas estão aqui, do que você deve fazer e não fazer. Nós temos uma jurisprudência da igreja, não, que fala para você fazer desse jeito. Não, nós estamos mostrando a palavra de Deus, amém? Amém. A Bíblia. Então eu quero animar cada um de nós, você que está estudando a Bíblia, a entregar o coração para Deus porque está lendo a Bíblia. Não vá tentando, mas se esforce de todo o coração. Segundo ponto, esforço humano. Deus não quer voluntários. E agora é outra coisa, né? Outra coisa que eu estou acostumado a ver de forma diferente. O que é voluntário? O que significa a palavra voluntarismo, voluntário, voluntariedade? O que significa? Vontade própria. Fazer algo de própria vontade. Fazer do seu jeito. Nós vamos desbancar isso com uma pergunta. Todo dia você acorda com vontade de trabalhar? Não. Sim ou não? Não. Não. Então o que você faz? Volta a dormir. Não! Você vai trabalhar. Todo dia você acorda animado com Deus? Não. Todo dia você acorda e o sol bate na sua cara assim. Você abre o olho e fala, uau, que incrível. Não. Ontem eu acordei e o dia estava cinzento. E aí? O que você faz? Você se esforça, não? Você se nega, não? Então, Deus não quer voluntários no sentido de pessoas fazerem do seu próprio jeito. Nós somos chamados para fazermos de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Amém. Aí está o princípio de se negar. E todo mundo fala o seguinte: não, eu tenho que fazer as coisas de coração, de vontade própria. Não! Faz as coisas segundo a vontade de Deus, amém? Porque por vontade própria ninguém se arrepende dos pecados. Porque o pecado é gostoso. A não ser que você é ferido. O pecado trouxe alguma consequência para você, daí você, ai meu Deus, aconteceu algo ruim comigo. E você enxerga, é porque eu fiz isso. É verdade. Daí você, então agora eu tenho que ir para Deus. Não. Se não é pelo amor, é pela dor. É sempre pelo amor. É sempre pelo amor. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que fazer coisas que nós não gostamos. Para nos aproximarmos de Deus. Tem um dialeto dos meus antepassados. Por parte de pai, toda a minha família, por parte de pai, meus avós, todos, eles vieram de uma região da Itália chamada Calábria. É uma terra de gente mafiosa, sei lá. Na época, né? Mas o dialeto diz o seguinte: se você pagar como eu quero, trabalharei como você quer. Mas se você pagar como você quer, eu trabalharei como eu quero. A própria vontade. Interessante, não? Então, se você
me pagar como eu quero, eu trabalho como você quer. Agora, se você pagar como você quer, eu vou trabalhar como eu quero, voluntariamente, do meu jeito. Mas Deus pagou um alto preço na cruz. Ele pagou muito mais do que você queria. O amor dele é tão grande que nós não conseguimos mensurar o que aconteceu na cruz. Até hoje, depois de quase 25 anos como discípulo, como cristão, eu não consigo entender completamente o estudo da cruz que nós fazemos na Bíblia. Eu não consigo entender tanto amor na cruz por mim. Sempre tem coisas novas que me surpreendem quando eu penso na cruz. Um amor tão alto, sabe? Um preço tão alto. Sabe quando você vê a Mega Sena acumular em quase 300 milhões? Você pensa assim, 300 milhões? Eu não consigo imaginar o que eu faria com tanto dinheiro. O que eu acho que eu teria dinheiro para gerações e gerações, né? Meus tataranetos ainda teriam muito dinheiro. Não consegue imaginar tanta coisa. Então o amor de Deus é muito mais do que ganhar numa Mega Sena. É tanto amor, é tanta coisa que a gente não consegue pensar o que a gente faz com tanto amor, não. Então nós recebemos o salário que nos foi pago, foi muito maior do que o que nós queríamos. Então, por conta disso, nós temos que trabalhar como Deus quer e não como nós queremos. Agora, aquelas pessoas que pensam assim, o amor de Deus é interessante, mas não entendem muito bem o que foi feito na cruz por ela. Essa pessoa vai trabalhar de acordo com como ela quer, do seu jeito. Por isso que temos muitas pessoas com muitas vontades. Isso me envergonha. Pessoas que fazem de acordo com o seu jeito, da sua forma. Sabe por quê? Porque não se curvam à cruz de Jesus. E eu falo isso para a vergonha de cada um de nós. E algumas vezes precisamos repreender, não? Sim, fala, Renato. Como você trabalha para Deus? Isso eu faço. Agora isso eu não faço. Por quê? Porque eu já me dei mal fazendo isso. Porque fulano já pensou isso de mim. Porque eu estou muito cansado. Então isso eu não vou fazer. Mas isso aqui eu faço. Você já viu pessoas assim? Isso não vem de Deus. Nós não estamos com um trabalho voluntário aqui. Não é um trabalho que a gente faz só se sentir no coração. Nós fazemos de todo o coração, amém? Nós fazemos porque nós nos esforçamos, amém? Em Mateus 20, versículo 26. Vamos, Renato. Porque nós fazemos para Deus. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O preço mais alto que podemos receber foi o Filho de Jesus morrendo na cruz por cada um de nós. Mas uma coisa interessante é que quem quiser se tornar importante aos olhos entre vocês deverá ser servo. Como que é um servo? E fala mais, fala escravo. Como que é um escravo? O escravo faz as coisas por vontade própria? Não. O escravo faz aquilo que ele é mandado fazer. E ele fala, quem quiser ser importante tem que ser escravo de Deus. Nesse sentido, ainda que Jesus nos chama de amigos, amém? Não de escravos. Ainda que Jesus tenha um carinho por cada um de nós. Mas a nossa mentalidade, é o que Jesus está dizendo aqui, né? Na nossa concepção, nós temos que ter a disponibilidade de ser escravo de Deus, se for preciso. Amém. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que se negar é incrível, amém? Então eu quero animar cada um de nós. Infelizmente, alguns podem estar como voluntários. Outra coisa que o voluntário tem não tem responsabilidade com as coisas, porque faz do seu jeito.
Quando alguma coisa me desagradar, eu pulo fora. Então não assume a responsabilidade do voluntário, né? Afinal, é um trabalho voluntário, é um favor que eu estou fazendo. Isso que pensa um voluntário. Eu faço um favor para Deus. Eu faço um favor para a igreja. Você acha certo isso? Nós não estamos aqui para fazer um favor para Deus. Estamos aqui para sermos servos de Deus, amém? O servo não reivindica direitos. Pessoas que reivindicam, hoje em dia, são pessoas que só fazem se for do seu jeito. Aqui nós lemos a Bíblia e nos comprometemos com Jesus, amém? Outra coisa interessante, nós não fomos chamados para sermos voluntários, mas sim para fazer a vontade segundo Deus, é o que eu falei antes. Outra coisa interessante, em Mateus, capítulo 25, versículo 28, estamos acabando? Vamos, Renato. Nós vemos aqui, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. Ou seja, algumas pessoas receberam mais talentos do que outras pessoas. E a expectativa de Deus era qual? Que esses talentos se multiplicassem, amém? Que esses talentos pudessem frutificar. Então, mas parece que havia um cidadão ali que recebeu os talentos de Deus. O que ele fez? O que ele fez? Enterrou, guardou. Porque ele pensou que, olha, eu sei como é meu patrão. Ele colhe onde não planta. Então eu sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e vou guardar muito bem guardado, para quando ele chegar eu vou falar assim, está aqui, ó, conservadinho, do jeito que o Senhor criou. Beleza, está incrível o talento aqui. É o que ele pensou. É um pensamento, ainda que seja um pensamento medíocre, é um pensamento que faz sentido às vezes. Algumas pessoas pensam assim. Mas olha o que aconteceu, versículo 28. Tirem o talento dele. 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo que se nós não multiplicamos, se nós não trabalhamos, se nós não temos visão, podemos ir para o inferno. Olha que forte isso. Quais são os seus talentos? Renato, eu canto. Perfeito, você pode cantar aqui. Ok? Beleza. Renato, o meu talento é pregar. Você pode pregar a palavra de Deus. Ok? Renato, meu talento é ajudar os necessitados. Ok, podemos ir para a Mercy. E você vai ajudar muitos, talvez, necessitados ali. Você pode estender uma mão amiga às pessoas. E talvez você possa estar pensando agora, então eu preciso multiplicar meus talentos dessa forma. Eu quero ver o que eu faço de melhor e vou fazer, e vou tentar multiplicar. Você não está multiplicando. Você está fazendo o quê? O que você já tem. Fazendo isso. Entende? Você está fazendo por quê? Porque você tem facilidade para fazer algo. Eu tenho certeza que Deus deu talentos para nós aqui hoje, que talvez você não saiba, que você precisa se esforçar para multiplicar. Sim. E sabe qual é o melhor talento que nós podemos ter? Qual a melhor coisa que nós podemos fazer na face da terra? O que você acha? O trabalho de Mercy é incrível. Cantar a Deus aqui, louvar a Deus, é fantástico. Precisamos disso. Não estou dizendo que isso é errado. Ajudar os necessitados é muito importante. Mas tem algo mais importante que isso. Você pode ajudar um necessitado e ele vai voltar a ter fome um dia. Você pode dizer o seguinte: quer saber, Renato? Meu talento é ser médico. Então eu vou me formar em medicina, pagar 10 mil reais por mês de faculdade e vou ajudar as pessoas por aí a terem saúde. Você é um cirurgião.
Ok, você pode fazer isso, mas a pessoa vai morrer. Um dia ela vai morrer, não? Você pode usar seus talentos que você já tem, né, e pensar, ok, legal, mas qual a melhor coisa que nós podemos fazer? Que desafia a não sermos egoístas, que desafia a nós não sermos pessoas, sabe, que ficam acomodadas. É estudar a Bíblia com as pessoas para serem salvas, é evangelizar. É a coisa mais importante que nós temos para fazer nessa vida, porque é a única coisa que fica eternamente. Não é verdade? É a única coisa. Eu lembro, por exemplo, da Érica que foi batizada, amém? E o que aconteceu? Pessoas podiam falar assim, Érica, eu preciso de uma roupa nova. Ok, vamos lá comprar no shopping, vamos fazer uma vaquinha, você vai ter essa roupa nova. Você vai ficar contente, Érica? Sim, fica contente. Estou com uma roupa nova. O que vai acontecer depois de um ano? Para que adiantar isso? Agora alguém chamou ela para algo mais importante. Chamou ela para estudar a Bíblia, tomar decisões, e ela, por causa das decisões, pelo arrependimento, ela se converteu e foi salva. O que vai acontecer com ela daqui a um ano, se ela perseverar? Vai crescer mais ainda, aquela salvação vai frutificar mais ainda, ela vai estar mais convicta depois de um ano, depois de 2, 3, 4, 5, depois de 20 anos, vai ficar melhor ainda, não? Isso é incrível. Então a salvação, e no final da vida o que acontece? Tem a salvação, tem a vida eterna, tem o que Deus promete para cada um de nós. Então o que há de mais importante para nós fazermos? O que? Salvarmos almas. Então entenda, no seu trabalho você só está ali para salvar almas. Em segundo lugar, tudo bem, você precisa subsistir, não? Então precisa ganhar seu dinheiro, certo? Senão você pode morrer de fome. Deus vai providenciar isso. Mas em primeiro lugar, estamos ali para salvar almas. Na sua escola, na sua faculdade, estamos ali para salvar almas. Aí nós vamos estar multiplicando o que Deus quer, multiplicando pessoas, vendo o poder de Deus. Isso é incrível, não? Amém. Por que nós damos ofertas? Tem pessoas que dão ofertas voluntariamente, no sentido de eu vou tentar, eu vou fazer do meu jeito. As ofertas, o que acontece muitas vezes? Os preconceitos. Ai, falando de dinheiro. Mas sabe, Deus vai usar o dinheiro para evangelizar esse mundo. Se eu não tenho, não adianta nada eu falar assim, eu quero evangelizar o mundo em minha geração, amém? Como os discípulos fizeram no primeiro século, mas eu não dou ofertas para isso. É uma coisa meio incoerente. Eu não sou justo das minhas ofertas. Se nós queremos evangelizar o mundo, nós temos que ser justos nas ofertas, porque faz parte do sonho. Não é para enriquecer ninguém, não. Não é para pessoas ficarem ricas. Nós damos ofertas para evangelizar o mundo. E hoje, nesse exato momento, os nossos irmãos lá no Peru estão se preparando para ter o culto inaugural da igreja no Peru, em Lima, amém? Amém. Incrível. Então, tivemos o culto inaugural lá em Bogotá, e agora os irmãos estão lá em Lima, no Peru, e já está tendo batismo lá, amém? Amém. Isso é incrível. E essa semana tivemos batismo lá na Colômbia também, amém, lá em Bogotá. Então, é incrível quando você vê que tudo na sua vida, inclusive o dinheiro, traz sentido para alguém, na vida de alguma pessoa. Então, eu vejo claramente. Para terminar, vamos para 2 Coríntios 7, versículo 9. Vamos, Renato. Diz o seguinte: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram, 2 Coríntios 7, versículo 9, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação,
E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Amém? Então, algumas pessoas ficam tristes, mas a Bíblia fala aqui claramente que foi Deus que desejou a tristeza dos coríntios. Outra coisa que vai na contramão no mundo religioso: pensar que Deus deseja a tristeza. Se eu falo isso, como estou falando aqui, está sendo gravado ao vivo no Facebook, se eu falo aqui, Deus deseja a sua tristeza, como você vai pensar? Que heresia, não? Deus deseja a minha alegria. Deus deseja a minha felicidade. Esse é o desejo de Deus. Mas aqui fala que eles ficaram tristes como Deus desejava. Deus desejava. Por quê? Por que então algo assim tão diferente? Porque nós somos pecadores. Daí Deus pensa e Deus deseja. É necessário que algumas pessoas passem por algum tipo de tristeza para que eles possam o quê? Se arrepender. Amém? Amém. Se arrepender. Agora, Satanás pensa o seguinte: é legal que as pessoas fiquem tristes porque elas ficam com remorsos, amargura e se afastam cada vez mais de Deus. Então, quando a tristeza bate, nós temos duas alternativas, amém? Qual a primeira alternativa? Nos arrependermos. Qual a segunda alternativa? Ficarmos com remorsos. O que é remorso? É autopiedade. É sentir pena de si mesmo e ficarmos tristes, entrarmos em depressão e demonstrarmos o nosso descontentamento porque nós não temos o que queremos. Algumas pessoas se olham no espelho e falam assim: eu sou muito feio, eu não tenho o nariz que eu quero. Verdade. Eu não tenho a cor dos olhos que eu gostaria de ter. Quem me dera ter a cor dos olhos da minha esposa. Eu não tenho o cabelo que eu queria. Algumas pessoas olham no espelho e sentem-se desanimados quando veem seu corpo, porque gostariam de ter outras coisas no lugar daquilo que elas têm. Então o que acaba acontecendo? Se revoltam, sentem remorso, sentem pena de si mesmas e entram no seu casulo, entram na sua casinha e ficam lá remoendo e destilando amargura. Você vê que existem tantas pessoas tão amargas por aí, tão tristes, infelizmente, tão egoístas. Por quê? Porque não enxergam o amor de Deus. Mas como age uma pessoa que enxerga Deus? Vem as coisas que não estão contentes. Eu não tenho tanto dinheiro assim, poderia ser uma das filhas do Silvio Santos, mas não sou. Né? Eu poderia ter a aparência que eu gostaria de ter. Mas penso assim: é necessário que eu tenha isso, porque isso vai me dar oportunidade para eu me arrepender dos meus pecados, para não considerar isso tão importante na minha vida assim. Nós não vamos ter necessariamente os filhos que nós queremos. Nós não vamos ter a esposa, o marido que nós queremos, que nós idealizamos na nossa mente, aquele príncipe encantado que chega no cavalo branco. Às vezes ele vai chegar num jegue. E você vai falar assim: esse é o que Deus me deu? Ok, eu vou ser grato por ele. É isso, é o que eu posso ter, não? Então, e você vai ser grato do mesmo jeito. Você não vai ter aquela esposa, né, que você idealiza. Não vai, muitas vezes. Você vai ter o que você precisa. Amém. Para não ficar orgulhoso. Isso mesmo. E assim nós vamos lidando, não? Nós vamos entendendo a graça de Deus e vamos nos arrependendo daquilo que nós precisamos nos arrepender. Mas tem gente que não pensa assim. Pensa que o Evangelho é fonte de lucro. Eu, uma vez que vou para Deus, eu vou ter tudo o que eu quero agora. Amém? Vai ser tudo legal. E tem pessoas que pregam isso por aí. Mas não! O que os discípulos ganharam quando foram convertidos? Perseguição. É isso que eles ganharam.
Eles ganharam mais, sabe, mais dificuldades, mas mesmo assim se mantiveram fiéis. Qual era a visão de Paulo quando ele estava na cadeia? Eu estou aqui porque eu sou um prisioneiro de Cristo. Ele se sentia importante na cadeia. Quando você pensa numa pessoa presa, é um moribundo, é um coitado, discriminado, e a pessoa tem vergonha. Tem pessoas que têm vergonha, sabe, de algum parente preso ou alguma coisa assim. Por quê? Mas como Paulo se sentia quando estava preso? Importante. Por quê? Ainda que estivesse lá injustamente, ele se sentia importante e não tão revoltado, porque ele entendia que estava lá por causa de Deus. Amém. Irmãos, não temos desculpas para sermos discípulos. Não temos desculpas para entregarmos todo o nosso coração. Não temos desculpas para nós nos esforçarmos. Precisamos entregar tudo que nós temos. Sabe? A vontade maior de Deus é ver que todos aqui nós estamos nos esforçando para entrar pela porta estreita. Nós estamos fazendo alguma coisa diferente. Precisamos sair do comodismo. Precisamos enxergar e ter fé de que Deus, Ele pode qualquer coisa, mas não as coisas que nós queremos. Ser bonito, por exemplo. Então, desculpa Jefferson, mas isso já não tem muito jeito, né? Então, desculpa, mas nem com cirurgia plástica às vezes. Você pode querer, mas ou querer ser jovem de novo. Você faz cirurgia plástica, fica com aquela cara esticada, aquela coisa feia às vezes. Não adianta querer ser jovem de novo. Mas você pode ter juventude espiritual. Amém. Beleza espiritual, amém? É isso que importa, porque depois que a gente morre, para onde vai o nosso corpo? Vai para debaixo da terra. Não tem mais jeito. Então isso é o mais importante. Possamos nos esforçar para isso, irmãos. Nos esforçar para isso. Você que nos visita, se esforça para isso. Estude a Bíblia. Amém. Tome decisões. Nós vamos ver o poder de Deus agir em nossas vidas poderosamente. Amém? E para isso já dá honra e glória. Amém. Amém.